E já voltamos na sequência com análise combinatória ainda, tá? Agora estamos na maratona análise combinatória. Segundo ano, como é que vocês estão aí compreendendo essa parte? Eu sei que é uma mudança brusca, né? Veio de geometria espacial, de repente começa com análise combinatória. Sei que de repente pode estar dando uma confusão, mas como é que estão entendendo direitinho aí permutação, anagramas? Como é que está esse entendimento? Tá tranquilo? É só lembrar, tá? É só lembrar, olha só. O nosso trabalho com a permutação e com o anagrama é só colocar em ordem. Eu vou usar todos os elementos que eu tenho e vou colocar em ordem. Então, esse organizar vai me trazer um único detalhe. Tem algum elemento repetido? Ah, tem. Então, esse que está repetido vai chegar uma hora em que vai parecer que é a mesma coisa, mas eu troquei. Por isso que fica um pouco menor, por isso que eu divido pela repetição. E na aula de hoje, dando sequência a essa ideia, nós vamos trabalhar arranjo. E para entendermos direitinho o arranjo, nós vamos começar a aula de novo com o nosso Brincando com os Números. Na telinha, diretor, aula 30. Primeira parte, explicação do conteúdo, é a terceira parte, volta aqui, de análise combinatória. Vamos trabalhar o arranjo simples. E sabemos que a análise combinatória é a arte de contar. E às vezes não é tão simples contar. Traz alguns pontos ali. Coloquei para vocês a situação do menino brincando, tinha que organizar lá seus carrinhos. Mostrei para vocês lá no Brincando com os Números, né, a professora que precisava colocar os meninos em fila. Tudo parece coisa muito simples, mas você viu a quantidade de possibilidades diferentes de colocar 5 crianças numa fila? Agora imagina a situação que vem a seguir. É o nosso Brincando com os Números, no início da aula. Imagina agora o seguinte, olha só. Na sua escola, vocês participam do JOE, vocês jogam assim? Né? Então vamos lá, pensa comigo aqui, ó. Vamos montar um time de basquete para jogar no JOE. E temos a seguinte dificuldade. Escolher no time um ala e um pivô. Já selecionamos os 12 atletas, os 12 jogadores, só que agora eu preciso escolher um ala e um pivô. Perceba que agora o grau de dificuldade começou a mudar. Antes eu precisava só colocar em ordem. Só colocar em ordem, fazendo a ordenação, tal. Agora, eu já preciso também, além dessa ordenação, eu preciso fazer uma escolha. Então, eu tenho que ordenar e escolher. E tem mais, eu quero escolher um ala e um pivô. Você viu que agora tem critérios? Então, isso já é trabalho da análise combinatória, mas já é um trabalho do arranjo. Porque colocar em ordem e escolher, quem faz isso na matemática é o arranjo. Beleza? Na telinha, então, vamos entender como é que funciona. E vai pensando na pergunta aqui. Bom, entendeu direitinho, né? Eu comecei a aula, até deveria ter feito essa pergunta aqui antes. Entendeu tudinho de permutação, fatorial? Perguntei isso no início da aula. Estávamos começando a aula e eu fiz essas interrogações. Entenderam tudo mesmo? Tem certeza? Posso confiar? Então, para ter certeza mesmo, eu vou fazer o seguinte. É hora do quiz. Não vou com muita delonga, não. Hora do quiz. Vou perguntar para vocês e quero que vocês me respondam. Vamos lá, então? Podemos começar as perguntas? Dou-lhe uma. Podemos começar as perguntas? Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Primeira pergunta de permutação.
A permutação trata de, já dei spoiler, meu Deus, escolher, ordenar, ordenar e escolher, ou nenhuma das alternativas? Bora, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito simples. A permutação somente coloca em ordem. Só isso, só colocar em ordem. Anota aí, anota no seu caderno. Segunda pergunta: de quantas formas podemos permutar as letras da palavra lápis? Ou podíamos melhorar aqui, né? Quantos anagramas? Bora lá. Quantos anagramas? Lápis. 1, 2, 3. Ei, rapidinho, é só eu colocar e multiplicar. Nem tem repetição. Isso. 5 fatorial. Muito bom. E 5 fatorial é igual a 120. Já foi. Pergunta número 3. Quantos são os anagramas da palavra casa? Quantos são os anagramas da palavra casa? Agora nós temos a repetição. Tem uma letrinha que repete. Dou-lhe uma. Isso, são 4 letras, só que tem uma repetição ali. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. A resposta é 12. 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial. Cortou. 4 vezes 3, 12. Então, a permutação de 4 tomado 2 a 2 é igual a 12. Pergunta número 4. Se você fizer o seguinte cálculo, 5 fatorial dividido por 3 fatorial, o resultado vai ser 20, 40, 60 ou 150? Sai de graça essa. Cinco segundos. Tá indo. Resposta é 20. Quem fez? Ó, 5 fatorial, 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial. Corta, corta. 5 vezes 4, 20. Muito bom. Pergunta número 5. Uma sorveteria tem 3 sabores de sorvete e 3 tipos de calda. Cheguei na sorveteria, estou olhando para o freezer e quero combinar um sorvete. Pergunta: de quantas maneiras posso montar meu sorvete? Tenho 3 sabores, né, de sorvete e 3 caldas diferentes. Ah, professor, só 3, né? Que eu vou... Não. De quantas maneiras eu posso escolher? Princípio multiplicativo. Isso, 3 sabores, 3 caldas. 3 vezes 3, 9. Essa é nossa resposta. Então, essas 5 perguntas aqui devem nortear o que nós temos que anotar no caderno. O nosso resumo, o nosso mapa mental precisa estar alinhado com essas informações, para que eu possa melhorar o meu desempenho. Tá certo? Então, feito essa melhora de desempenho, feito esse aquecimento, começamos então com o arranjo na telinha, diretor. Mas antes de falar de arranjo, ó, o professor fica só rodeando, né? Meu Deus do céu. Permutação com repetição. Vocês viram que lá até tinha uma com repetição, né? Tinha lá a palavra casa. Então, senhores, é bom que vocês anotem e tenham essas seguintes informações. Se eu fosse permutar a palavra matemática no bruto, nós fizemos esse cálculo na atividade, ó, 3.628.800. Se fossem só as letras, só os elementos,
Só que tem repetição, certo? Repete lá o A, repete o T e repete o M. Então, como isso repete, e aí um detalhe importante que também é feito. Nós vamos ver, acho que, não sei se na próxima aula, acho que na próxima, uma das aulas que pela frente agora, uma tabuada do fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, certo? Se é 2 vezes 1, é 2. Então, quando tivermos 2 fatorial, você já pode colocar o 2 direto. Então, olha só, 10 vezes 9 vezes 3, já foi. Aí sobrou aqui, eu posso simplificar esses números. Por exemplo, 6 e 4, olha ali, 2 vezes 2 é 4, já foi embora. Sobrou aquele valor, feita a multiplicação, 151.200. Esses são os anagramas da palavra matemática. Mas nós até tínhamos feito uma questão lá no quiz, né, com repetição. A palavra casa. Tranquilos? Beleza até aí? Cadê? Olha só. Tá no caderno também já anotou, bonitinho. Vamos fazer aqui um esquenta? Bora? Então bora lá fazer um esquenta. De quantas maneiras? Vamos lá. Lembra da atividade da aula da professora Lucy fazendo faxina, tirou os livros da prateleira e os livros eram todos diferentes, todos distintos? Olha só agora. De quantas maneiras podemos empilhar 7 livros, sabendo que há 3 livros exatamente iguais? 7 tomado 3 a 3. 7 fatorial. Um detalhe importante, que não posso deixar passar, já é a terceira aula e eu não falei para vocês, é o seguinte. Vocês viram que o que dá mais trabalho, às vezes, é fazer a conta 10 vezes 9 vezes 8. Meu Deus, o Enem, na maioria das questões que ele cobra de análise combinatória, ele só quer testar o aluno com relação ao entendimento do problema. Eu estou fazendo o que? Estou colocando em ordem, isso eu estou ordenando. Então é permutação. Então vai estar lá o valor permutado fatorial. Ah não, eu tenho que estar repetido. Então vai ter lá com repetição. Você viu na questão do Enem, né? Lá dos livros do Harry Potter. Você viu lá? A resposta vem assim, Professor, se a resposta vai ficar assim, por que o senhor fica insistindo em fazer as contas? Porque nós estamos no processo de construção do conhecimento. Nós precisamos dominar o entendimento do problema e também a resolução, e também a execução do cálculo. Quando você faz, por exemplo, um curso de engenharia, você faz cálculos ali que, meu Deus do céu, você faz desenhos ali que depois de formado, já trabalhando, você joga num programa, computador, ele te faz tudo aquilo lá. O que você desenhou manualmente, ele dá o desenho já prático, na impressão. Os cálculos que você fez ali de lápis, riscando, ele faz ali com o auxílio da calculadora. Mas eu, engenheiro, arquiteto, preciso dominar e entender aquela arte toda. E nós também, certo? Então, na telinha, vamos fazer a conta sim. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. 3. Vou pegar 2 coisas aqui, pegar a borracha e vou pegar a caneta. Corta. Sobrou 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. 7 vezes 6 é 42. 5 vezes 4 é 20. 42 vezes 20 vai dar 840. 840 maneiras diferentes. E se fosse os anagramas da palavra cateto? Tem repetição? Tem. Quantas? Só 2. Então tem 2, 4, 6. Permutação de 6 com 2 letras repetidas. 6 fatorial, 2 fatorial. 6, 5, 4, 3, 2. Parei.
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 30 vezes 12. Vocês estão vendo o procedimento que eu estou fazendo? Eu sempre multiplico de 2 em 2. 36 com 0, 360. 360 anagramas diferentes da palavra cateto. Até aqui fizemos um reforço, um alinhamento, um esquenta com permutação, com fatorial, permutação com e sem repetição. Agora, vamos de fato entrar no arranjo simples. Então, quando falamos de arranjo, o arranjo vai fazer algo a mais do que a permutação. A permutação, ela vai só colocar em ordem. O arranjo vai colocar em ordem e escolher. Então, o nosso trabalho é ordenar e escolher. Essa ordenação sempre vai acontecer em blocos, em grupos menores ou iguais ao grupo que eu tenho. Você lembra da questão lá, quando começou aqui, o Brincando com os Números? Nós temos 12 atletas. Queremos escolher ala e pivô, escolher 2. Então você viu que além de colocar em ordem, tem que ser ala e tem que ser pivô. Eu estou colocando em ordem. Eu preciso escolher, pois é, esse é o trabalho do arranjo simples. O arranjo simples vai acontecer da seguinte maneira, olha só. Arranjo de N elementos tomados P a P. Que é isso? NP, meu Deus, não, professor, o senhor está começando a complicar minha cabeça. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Na questão do Brincando com os Números, a professora de basquete, a professora de educação física, tinha 12 atletas, então tem um grupo com 12 pessoas. E ela precisava escolher 2 daquele grupo, um ala e um pivô. Significa que ela fez duplas, ordenou duplas naqueles 12 elementos lá. E depois ela foi organizando dupla 1, dupla 2, dupla 3, dupla 4. E é isso que ele quer saber. De quantas maneiras podemos organizar duplas para que eu possa fazer a escolha. Olha só, coloca em ordem e escolhe. Esse é o procedimento. Beleza? Tranquilos até aí? Vamos lá treinar então? Aí vamos lá, olha só. Feito isso, é o grupo maior no numerador. Tenho aqui, 12 tomados 2 a 2. Isso vai ficar igual a 12 fatorial dividido por n menos p. N menos p também fatorial. Então eu tenho 12 fatorial dividido por 10 fatorial, certo? E aí eu faço o cálculo e descubro quantas maneiras eu tenho de escolher um ala e um pivô. Vamos ver na prática? Olha só o exemplo 3 aqui, ó. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corridas. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Então, tem uma competição. Nessa competição será dada a premiação para os 3 primeiros colocados. Então, primeiro, segundo e terceiro colocado. Tem premiação, ó, os 3 primeiros colocados. Vamos lá. Atenção. Quantas pessoas estão participando dessa corrida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser, ó,
arranjo de 7 e eu quero saber a combinação das 3 primeiras colocações. Lembrando que é o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Porque olha só, pensa comigo aqui rapidinho. Imagine que eu tenha um agrupamento assim: João, Luiz e Fábio. Roberto não tem nome, não é nome de quem corre, não. Roberto, tá, deve correr. Tá aí, ó, terceiro colocado. Você viu os nomes? João, Luiz e Fábio. Se eu mudasse a ordem desses nomes, colocasse aqui Fábio, colocasse aqui João e colocasse aqui Luiz. Primeiro, segundo, terceiro colocado. Pergunta: é o mesmo agrupamento? É o mesmo agrupamento? Sim ou não? Se você disse não, parabéns. Não é o mesmo agrupamento. Olha só aqui, ó. Tá vendo que no primeiro agrupamento João foi campeão e no segundo o Fábio foi o campeão? Então, por isso que eu tenho que entender o arranjo. O arranjo coloca em ordem, a ordem é importante, e escolhe, certo? Então vai ficar aqui, deixa eu mudar a cor, 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial, 7 fatorial, 4 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 4, cortei, sobrou 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 7 dá 210. São 210 agrupamentos diferentes. Isso é arranjo. Arranjo de N elementos tomados P a P. O P é o número de pessoas, o número de elementos que eu tenho no meu grupo. O P aqui é 3. O N é o total de pessoas que estão, o total de objetos que eu tenho. Então, o N é o total. N, P a P. Mais uma para fixar bem. Em uma competição de ciclismo, 15 ciclistas estão concorrendo. De quantas maneiras podemos ter os 3 primeiros colocados do mesmo jeito? Arranjo de 15 tomados 3 a 3. Vai ficar 15 fatorial, 15 menos 3 fatorial, 15 fatorial, 12 fatorial, 15, 14, 13, 12 fatorial. Corta, corta. 15 vezes 14 vezes 13. Aqui uma dica que eu daria para vocês, se fosse uma questão de Enem, era: primeiro faz 14 vezes 13. Tá? Deixa eu ver, 140 mais 42, 182. Ia ficar 15 vezes 182. Só ver se está certo mesmo. 140 vezes 10. 12 vai 1, 3, 4. 182. Opa, 182. Coloquei 180. Pronto, tô ligado. Agora, vezes 15. Por que eu fiz assim? Porque vezes 15, ó, você faz, coloca o 0, já é vezes 10. Pega a metade, já é vezes 5. Soma os dois. 0, 3, 17 vai 1, 2. Já está feito a nossa multiplicação. Isso é estratégia. Estamos no segundo ano. Podemos criar essas estratégias. Podemos ir trabalhando tudo isso para deixar essas coisas mais práticas e mais usuais. Tá certo? Beleza. É importante você lembrar e saber que
você pode usar tanto o conceito de arranjo como o princípio fundamental de contagem para resolver esse tipo de problema. Ah, professor, não acredito que o senhor esperou chegar até aqui na aula, esperou fazer tudo isso para falar que eu posso resolver aqueles problemas todos lá usando o princípio multiplicativo. Não, professor, não. Calma. Nós temos que entender que nós estamos construindo toda a ideia de conhecimento, do arranjo, da permutação, né, do fatorial. Está tudo sendo construído, certo? Beleza. Então vamos agora voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Presta atenção aqui, deixa eu voltar aqui de novo. Você pode usar tanto o conceito de arranjo. Qual que é o conceito de arranjo? Arranjo de n tomado P a P. N fatorial, n menos P fatorial. Como o princípio fundamental de contagem. Então, agora, presta atenção. Vou voltar aqui. Você lembra, né, do princípio fundamental de contagem? Como é que funciona? Beleza. Eu posso decorar a fórmula ou posso entender como que é a sua aplicação. Certo? Vou voltar aqui com vocês. Aqui. Vou apagar tudo. Apaguei tudo. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Aí eu faço assim, ó. Olha o que eu penso. Bom, primeiro colocado vai ter um primeiro colocado e segundo colocado e um terceiro colocado. Tenho 3 colocações. Primeiro. Lembra que o conectivo E é de multiplicação? Então vamos lá. Dos que estão participando da corrida, daqueles todos ali, quantos podem ficar em primeiro lugar? Quantos podem ser campeão? Esse pode, esse também, 3, 4, 5, 6, 7. Qualquer um dos 7 pode chegar na primeira colocação. Uma vez que, vamos imaginar aqui que o Luiz foi o campeão. Quantas pessoas sobram para a segunda colocação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas sobram para a segunda colocação. Vamos imaginar que o João ficou em segundo colocado. Quantas pessoas sobram para assumir a terceira colocação? 5. Viu? 7 vezes 6 vezes 5. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6, 42 vezes 5, 210. Fizemos aqui, não é? É arranjo de n tomado P a P. Vou colocar logo aqui os números. Nós fizemos aqui agora há pouco. 7 tomados 3 a 3. 7 fatorial, 3 fatorial. Isso é igual a 7 vezes 3, não, professor. Ó, o professor esquecendo a fórmula. Eita! 7 menos 3 fatorial. Agora sim. 4 fatorial. 7, 6, 5, 4 fatorial. 4 fatorial. Corta, corta. Você viu? Chegaremos no mesmo lugar. 7 vezes 6 vezes 5. Eu posso usar a regra de arranjo, lembrei da equação, sei fazer, eu faço. Ou eu posso usar o princípio multiplicativo. E aí é importante que eu tenha consciência de que, e aí é o detalhe importante, ó. Eu preciso ter consciência
de que naquele problema eu preciso colocar em ordem e escolher. Então eu quero escolher um daqueles grupos com 3 posições, primeiro, segundo e terceiro. Então eu vou organizar 1, 2, 3 elementos. Aí vou fazer lá os cálculos, tal, agora vou escolher um deles. É isso que a gente faz no arranjo. Tem um outro detalhe agora que eu acho que eu lembrei, falando agora, lembrei, que é o seguinte. Lá na permutação, na última aula de permutação, análise combinatória 2, tinha um mapa mental que eu risquei somente a parte de cima. Que falava assim, ó, quando eu for usar todos os elementos, permutação, com ou sem repetição. Agora, se eu for escolher apenas uma parte daquele grupo, aí não é mais permutação. Então, nós vamos fazer assim, ó, vamos começar o problema. Tá ali o problema todinho, aí eu falo bem assim, ó, eu vou usar todos os elementos ou não vou usar todos? Por exemplo, de quantas maneiras 10 pessoas podem sentar em 10 poltronas diferentes? Você viu? 10 pessoas, 10 poltronas. O número de objetos é igual ao número de posições. Eu tenho 10 pessoas para 10 poltronas. Quando for assim, é permutação. Porque eu estou somente colocando ali. Eu vou usar todos os elementos. Um ônibus com 40 lugares diferentes. 40 pessoas vão entrar nesse ônibus. De quantas maneiras eles podem escolher uma poltrona aleatória? Permutação, porque eu tenho 40 lugares, 40 objetos. Encaixou. Agora, um grupo com 10 atletas, vou escolher 2 para participar de uma maratona. Opa, eu tenho 10 objetos, só quero 2. Não é mais permutação. O número de objetos é diferente do número de posições. Então agora vai ser ou arranjo ou o outro tema que vamos trabalhar na próxima aula, né? Na aula que vem depois. Então não tem o mesmo número. Arranjo, para ser arranjo, a ordem tem que ser importante. Beleza? Na telinha de novo, diretor, fizemos aqui com o princípio multiplicativo. Vou fazer essa daqui também. Similar, olha só. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. São as 3 posições, então E, E e E. 15 ciclistas. Qualquer um deles pode ser o primeiro colocado. Uma vez que um foi o primeiro colocado, sobram 14 para a segunda colocação. Agora sobram 13 para a terceira colocação. Você viu que usando a fórmula 15 fatorial, aí vai ficar aqui 15, isso é igual a 15 fatorial dividido por 12 fatorial. 15, 14, 13 e 12. 12. Corta, corta. 15, 14 e 12. Mesma situação, certo? Então, isso foi para entendermos que eu posso usar a equação do arranjo, tá aqui, ó, posso usar a equação, mas também posso resolver usando o princípio fundamental de contagem. Eu preciso entender isso, beleza? E para fechar a nossa aula, vamos voltar para o Brincando com os Números, que era esse daqui. E a pergunta, de quantas maneiras? Vamos fazer o cálculo aqui? Arranjo de 12 tomados 3 a 3. Opa, 2 a 2, professor. São só 2 posições. Aí um detalhe importante, tá? Que alguém deve estar... Quem é do esporte deve estar pensando aí. Professor, mas como assim? Todos aqui têm as mesmas habilidades, tá? Conseguem jogar em qualquer posição, mas tem que levar esses 2 aqui. Pronto. Então vai ficar 12 fatorial, 10 fatorial. 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. 10 fatorial, corta, corta. 12 vezes 11 é o mesmo que 120 mais 12.
de 132 maneiras diferentes. Ufa! Fechamos assim então a parte da aula de arranjo. Agora nós temos que nos preocupar com permutação. Na verdade, vamos começar pelo começo. Fatorial, princípio multiplicativo, permutação, anagrama e arranjo. Essa é a nossa preocupação agora. Esse é o nosso ponto de atenção agora. Beleza? Fechamos então a primeira parte da aula. Sobrou um tempinho. O que faz com esse tempinho que sobra? Sempre confecção de material. E olha, eu estou extremamente encantado com toda aquela produção maravilhosa. Estou encantado, tá, com o baralho, com as cartas, com os sólidos geométricos. Parabéns a todos os estudantes envolvidos naqueles trabalhos maravilhosos. E daqui a pouco voltamos com a revisão e a atividade de sala.